Uma boa noite a todos os irmãos. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo sejam em cada um de nós. E falar, depois de tantos testemunhos e tanto tempo de cômputo profético, que nessa noite foi trazido aqui. Hoje, como o ministro do Evangelho, irmão Orlando, ministro do Evangelho, irmão Mauro Vágula, e mais todos os demais irmãos que participaram. Não posso esquecer dessa lição tão especial desse semestre. O Mateus já nos trouxe algo, mas é impossível nós estudarmos essa lição, que coaduna exatamente com esse evento tão marcante, que é no dia de hoje, que completa 180, que já completou 150, 160, e chegarmos, então, na data de hoje. Os nossos dias, nós não sabemos quanto tempo ele se delonga, mas manhã após manhã, nós devemos, então, renovar o propósito, renovar as nossas forças, diante das adversidades, diante das provas, diante das tentações. E aí, a gente se depara com essa data tão especial, com um assunto relacionado ao santuário. Eu gostaria de ler texto extremamente conhecido entre nós, entre o adventismo. Vou citar Daniel 8, verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Hoje está completando, então, 2.480 anos que essa profecia teve o seu início, quando o anjo chega até Daniel e explica que teve que demorar, porque houve uma luta muito intensa. E aí o anjo começa a delinear para Daniel que daquelas 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estaria destinada ao povo dele, ao povo de Israel. Na minha experiência religiosa, por volta ali de 15, 16 anos de idade, quando a gente teve um pouco mais de interesse, o cômputo profético foi o que mais me chamou a atenção. E quando mais adiante me deparo com Daniel 8, verso 14, tive que deparar com outro ponto. Como é que eu ia avançar adiante se o santuário que seria purificado eu não soubesse? É preciso eu parar aqui agora, analisar o que é o santuário, que é o que foi colocado nesse semestre, desde a primeira lição que os irmãos, que nós estamos tendo a oportunidade de observar, ver que havia uma réplica que foi construída aqui na Terra. Moisés tomasse o cuidado exatamente dos pormenores do que ele visse no original, para que assim ele pudesse fazer essa réplica do templo, para que Deus pudesse habitar, então, no meio daqueles que a recém haviam sido retirados do mundo de apostasia, que era o Egito, 430 anos, 490 anos. E, de repente, agora, mais adiante, Daniel já se depara com esse santuário sendo purificado. Daniel estava familiarizado como esse processo ocorria aqui na Terra. Mas o anjo estava falando para algo além desse tempo de Daniel. Muito além, Daniel teve ordem de fechar
exatamente essa parte final e selar o livro dele. Mas as demais profecias estavam em seu cumprimento. Chegamos, então, nos dias de Zacarias, que viu o anjo falar com ele a respeito de que ele teria filho, que ele seria precursor de Cristo, que seria o seu nome João ou Batizador, que chamamos de João Batista, e que Jesus ficou por aquele período exatamente para que se cumprisse a profecia, justamente na última semana, quando ele é batizado, e na metade da semana faz cessar o sacrifício de ofertas e manjares. Irmãos, aqueles que não atentaram para essas particularidades procuram fazê-lo dentro do espaço mais rápido possível. Compreender as 2.300 tardes e manhãs, que ela é simples, é maravilhoso nós falarmos de assunto de quase 2.500 anos atrás. Mas isso vem sendo descerrado. E agora Jesus, juntamente com os discípulos, ali, preparando eles para a propagação do Evangelho. Jesus é morto, ao terceiro dia ressuscita, e depois é assunto ao céu. E o ponto alto, eu quero trazer aqui, quero testemunhar a respeito, é entender que os discípulos sabiam que Jesus, ao ascender ao céu, ia para o primeiro compartimento, irmãos. Isso era um cotidiano dentre os discípulos ali, que ofereciam sacrifício pelo seu próprio pecado, mas que agora aquele sacrifício que era ofertado em simbologia ao verdadeiro, o tipo encontra o antítipo. Esse é o ponto alto. Paulo maravilhosamente fala a respeito disso, quando ele diz a suma do que temos crido e lido, é que temos um sumo sacerdote que não entrou num santuário feito por mãos de homens, ou mãos humanas, mas no verdadeiro. Observa os discípulos entendendo que Cristo sobe e vai no primeiro compartimento, Paulo falando na mesma linha, e de repente esse assunto se perde com o tempo. Eu, me devagando a minha mente, eu sou flagrado nessas circunstâncias. A ponto de 1.400, 1.500 anos depois disso, surgindo a reforma já no século XVI, não conseguiram pegar essa linha de raciocínio. Pegaram a parte profética das 2.300 tardes e manhãs, entenderam a visão dia, ano, isso foi passando, mas o ponto do santuário se perde. A igreja romana tem um santuário dentro ali, o Santíssimo. E essa carga, essa herança doutrinária, se perdeu o assunto do santuário, a ponto, já separado da igreja de Roma, o protestantismo, então, achar que o santuário era a terra. Tinha esse pensamento. Esse foi o erro de cálculo, que ao final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, é a mensagem que o anjo deu para Daniel. Mas com uma concepção errada do santuário ser a terra, obviamente eles também entenderam que a terra seria purificada e, obviamente, era a volta de Cristo. O primeiro anjo, olha que coisa maravilhosa, e Deus viu que seu povo não estava edificando para a eternidade. E aí ele envia 3 mensagens que está em Apocalipse 14. Uma falando exatamente a respeito do juízo. Outra falando da queda de Babilônia.
e a outra, então, fazendo um combate contra a besta. E, senhor, imagem, tudo isso tinha um grande objetivo. Era fazer uma reforma, porque o povo de Deus, daquela ocasião, não estava edificando para a eternidade. E agora, qual não é a surpresa? O apóstolo Paulo, antes, aí, 1.600 anos, 1.700 anos antes, se deparando já com os ardis do inimigo, com alguém propagando que Cristo viria logo nos seus dias, ele fala: não, 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 porque não será assim. Antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. E agora, Armoite vem esboçando essa particularidade, dizendo: olha, esse período termina lá em 1798. É depois dessa data que a mensagem da breve volta de Jesus deve ser proclamada. E muitos têm proclamado. E eles proclamaram achando que o ponto de partida para chegar ao final dos 2.300 dias era na primavera do ano 457. E aí, exatamente não acontece ali na primavera a vinda de Cristo. Maravilhosamente, Deus revela a eles que estava tendo cumprimento do que muitos acham de uma simples parábola, a profecia para o surgimento de um povo que seria levantado da terra exatamente para exaltar a santa lei de Deus. E ali passaram por um período sem saber onde estava o esposo, o Salvador, e cumpre-se a tardança, está cumprindo conosco a tardança. E, de repente, Deus indica novamente aonde é que estava o esposo por vir. Como o irmão Orlando citou agora, o clamor da meia-noite, cumprindo-se ao pé da letra, aí vem o esposo sair a seu encontro. E agora tiveram novamente o tempo indicado para 22 de outubro, ou no outono daquele ano. Exatamente ao pé da letra, o evento se cumpre. A data se cumpre, melhor dizendo, mas o evento que eles almejavam não se cumpre. É chamado, conforme a irmã Érica leu para nós, e se tornou-se chamado grande desapontamento. O Morlano citou qual é a culpa de chegarmos a 2024. A culpa é nossa. Não são deles, não. A culpa é nossa. Nós somos os reais culpados. Lá, se eles tivessem permanecido firmes, caudais de luz ter sido derramado sobre a terra, e há muito já teria isso ocorrido. Chegamos em 88, também era para ter ocorrido, mas nós lembramos de um texto que a irmã Madalena trouxe para nós. Cristo exatamente traz consigo amanhã. A vinda dele, ele traz consigo amanhã. E o texto vem nos alentando de que esta manhã ela é adiada em misericórdia. São essas coisas que mexem com a nossa vida como um todo. No cumprimento da parábola das 10 virgens na primeira aplicação, nós vemos cumprir a mensagem do primeiro anjo, ter o seu cumprimento, a mensagem do segundo anjo, a mensagem do terceiro anjo apontando para Irana Edson, ali. Todo esse cômputo profético de maneira maravilhosa. Nós vemos o cumprimento das trombetas, nós vemos o cumprimento do período das igrejas, de Sardes, passando por Filadélfia e entrando no último período agora, Laodiceia, que é dado um conselho para que nós pudéssemos comprar o quê? Vestes para cobrir a nossa nudez, colírio para que não viéssemos a continuar em cegueira, e ouro puro, fino, para que pudéssemos enriquecer. Todas essas propostas estão salientadas exatamente dentro desse cumprimento profético que chega a 22 de outubro.
é aberto um leque maravilhoso de mensagens. Muita luz e muita luz e muita luz. Apostasias têm ocorrido ao longo do tempo. Frustrações, desânimo. O Davi fez uma pergunta, o jovem Davi fez uma pergunta. Será que nós temos o mesmo ânimo que eles tiveram ali? Será que nós estamos com o mesmo fervor que eles tiveram ali antes de 22 de outubro? E quando chegou dia 23 de outubro foi muito duro, muito difícil. Mas Davi, eu quero assegurar para o Davi e para os demais irmãos. O tempo em que nós vivemos hoje, que é o tempo que antecede ao decreto dominical, que é um outro marco para o adventismo, em que Satanás tem trabalhado de maneira para que as pessoas não se despertem, até que passe o tempo e não mais haja oportunidade. Antes, Davi, que chegasse o decreto dominical, precisava haver uma mensagem de despertamento para as pessoas. Ellen White, por volta de 1900, fala a respeito que a igreja estava dormindo. E algumas pessoas dizem que estamos ainda na tardança. Ora, estamos na tardança, sabendo que o decreto está aí. E os nossos casos são passados antes da sacudidura, como trouxe para nós o irmão Orlando. Então, antes que esse fato se dê, irmãos, precisava ocorrer o clamor da meia-noite. Com qual mensagem? Exatamente com a mensagem: aí vem o esposo sair ao seu encontro. Essa mensagem em conexão exatamente com o grande conflito, que foi lido pelo pastor Mauro. Solenes são as cenas ligadas à obra da expiação, momentosas os interesses nela envolvidos. Essa obra está por se encerrar. Mas o testemunho seleto nos traz outro alento, dizendo que a parte da expiação, a parte final da expiação, precisava ser melhor estudada, melhor compreendida, a parte final. Qual é a parte final da expiação que Cristo fará de 1844 até o fechamento da porta da graça? Exatamente a parte que entra no caso dos vivos. É isso que nós precisamos aqui deixar bastante claro. A parte final sendo compreendida, há uma profecia nesse texto. Diz que os que a abraçarem trabalhariam de acordo com Cristo e os seus esforços seriam bem-sucedidos. Ao compreendermos que a vinda como ladrão não se refere ao segundo advento de Cristo, como é pregado por todas as igrejas do adventismo, a vinda como ladrão é uma vinda em que difere desse evento, mas que vem a ti no seu caso. E o clamor da meia-noite exatamente faz isso. Mexe com nossos interesses pessoais, a ponto que nós não vemos a deixar escapar essa oportunidade, a qual está escrito, quero ler mais um texto, Mateus, no capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Após Jesus ter contado esta parábola, que ela não é uma simples parábola, quero aqui assertivamente dizer, mas é a parábola exatamente que coloca para os últimos dias o surgimento de uma igreja que seria enquadrada exatamente dentro dessas 10 virgens. E essa igreja das 10 virgens precisaria estar desperta exatamente para que essa vinda do esposo não fosse, então, fôssemos pego de maneira
desprevenida. Deus abençoe a todos. Perdoe-me pela delonga, mas o momento fazia jus. Que Deus abençoe. Obrigado, irmão Mateus, pela oportunidade. Amém.